Capítulo 2. Pergunta crucial. A alma descobre isso em Jesus, e nada pode fazer a não ser escolhê-lo e deleitar-se nele com um novo e particular amor, que diz: meu amado é meu. Robert Murray McCheyne. Em 1994, no início do segundo trimestre, Deus falou comigo de uma forma tanto diferente quanto impactante. Eu era novo no ministério pastoral, com poucos meses de experiência, apesar de já ter alguns anos como pregador itinerante. Ainda solteiro, morava na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, onde por 9 anos cooperei na equipe pastoral da Comunidade Vida. Era uma quinta-feira e eu desfrutava de um delicioso almoço na casa do querido casal de irmãos da igreja, Barbosa e Dirley. Quando me assentei à mesa, senti falta da filha mais nova, Tássia. A mãe disse que ela estava no quarto e não almoçaria conosco. Perguntei se estava doente ou de castigo, mas Dirley respondeu que não. Contou-me então que a menina de apenas 7 anos só conseguia chorar e orar desde que acordara por conta de um sonho muito impactante. Curioso, pedi que compartilhasse comigo o que ela havia sonhado. Afinal, não é comum uma criança tão nova preferir ficar trancada no quarto, emocionada e em oração. A mãe disse que Tássia quase não conseguira compartilhar o ocorrido. Emocionava-se ao lembrar da experiência. Chorava muito ao tentar contá-la. Aos poucos, relatou aos pais que sonhara com um dos nossos cultos. E eu estava lá. Ela me viu subir na plataforma para pregar. De repente, o telhado do barracão foi sendo enrolado, ao mesmo tempo que os céus também se abriam. Então o Senhor Jesus desceu até o púlpito da igreja. De forma gentil, abraçou-me e disse que eu podia sentar porque ele pregaria naquela noite. Confesso que fiquei comovido, não apenas pelo relato em si, mas pela presença do Espírito Santo. Deus queria falar comigo, eu sabia. Haveria culto à noite e eu estava escalado para pregar. Deduzi que o sonho estava relacionado ao que o Senhor desejava para aquela reunião. Almocei o mais rápido que pude e dei um jeito de correr para casa. Assim que cheguei, prostrei-me ali mesmo no chão da sala. Orando e clamando por ele, fui fortemente envolvido pela presença do Senhor. A impressão era muito forte em meu espírito de que Deus queria fazer algo diferente. Entre lágrimas e soluços, supliquei que o Senhor me ajudasse a entender o que significava o sonho de Tássia, bem como o que passou a acontecer comigo desde o momento em que eu o tinha ouvido. Foi quando ouvi a voz do Espírito Santo e entendi que devia deixar de lado a mensagem previamente preparada. A orientação transmitida pelo sonho não era literal, sentar, desocupar o púlpito e esperar Cristo vir, em pessoa, para pregar em meu lugar. O recado era para que eu abandonasse meu esboço a fim de que ele pudesse comunicar sua própria mensagem ao povo. Obedeci. Renunciei meu plano e perguntei qual era o dele. Pela segunda vez, o Espírito Santo falou comigo de forma clara. Estou tentando falar com minha igreja desde o último domingo, e vocês ainda não me deixaram fazê-lo. Além da celebração de domingo citada pelo próprio Espírito Santo, também já havia acontecido um culto menor na terça-feira à tarde. Naquela quinta-feira, aconteceria a 3ª reunião da semana. Escamas caíram dos meus olhos e pude entender que já fora alertado antes. Eu devia ter levado mais a sério. No culto de terça-feira, a irmã Maria, que estava conosco desde o início da igreja, também havia compartilhado uma visão fantástica que tivera durante o período de adoração do culto de domingo. Apesar de estar com os olhos abertos e todos os sentidos respondendo normalmente, Maria viu o teto do barracão que abrigava a igreja, composto por ferro e telhas de zinco, abrindo-se ao meio, cada metade enrolada para um lado. O céu, por sua vez, também se abriu. Ela vislumbrou uma pessoa gloriosa, cujo rosto brilhava como o sol. Não podia enxergar sua forma, dada a intensidade da luz. Envolvido em chamas até a altura da cintura, estava rodeado de anjos. Um dos braços encontrava-se estendido para o lado, revelando uma marca em sua mão. Imediatamente ela soube a quem contemplava.
Com a outra mão voltada em direção à igreja, dedo em riste, o Senhor Jesus perguntou: Tu me amas? Ele repetiu a pergunta 3 vezes. Sua voz soava alta e forte, como um trovão. Depois da terceira pergunta, o céu se fechou e o telhado do prédio voltou ao normal. Maria disse que, a princípio, achou que todos estivessem presenciando o mesmo fenômeno. As pessoas à volta, contudo, agiam naturalmente como em qualquer outra reunião. Foi quando compreendeu que tiveram uma experiência sobrenatural. Ela ficou tão impactada que não teve coragem de falar a respeito. Foi embora sem dizer nada a ninguém. Suas forças sumiram. Ficou de cama de domingo à noite até pouco antes do culto de terça-feira à tarde, quando me contou a visão. Perguntei-lhe se acreditava ser a mensagem dirigida somente a ela, mas estava convicta de que era a toda a igreja. Recordo-me de que chamei sua atenção por não ter relatado antes. Entretanto, eu nada fiz a respeito. Salvo engano, acredito que nem sequer orei sobre o ocorrido. Ainda não entendo como pude ser tão insensível. Eu amo o mover profético na igreja e creio no fluir dos dons do Espírito Santo para a edificação do corpo. Confesso não reconhecer o porquê de ter sido indiferente. Afinal de contas, não é comum pessoas receberem de Deus uma visão aberta como aquela. Enfim, fui. Ouvi o relato de Tássia 2 dias depois da conversa da irmã Maria. Como demorei a atentar para o que o Senhor queria falar. O episódio me ensinou que nem sempre estamos tão receptivos ao Espírito Santo quanto achamos estar. Hoje, ao olhar para trás, sinto-me como os discípulos no caminho de Emaús. Eu me pergunto, como foi que não entendi antes o que o Senhor estava tentando dizer? Pela graça de Deus e sob forte visitação do Espírito Santo, aceitei o momento profético de correção e ensino para mim e para toda a igreja. Assim sendo, orei: Pai querido, o que o Senhor deseja dizer à sua igreja? Uma vez mais fui surpreendido pela clareza da voz do Espírito Santo. Permita-me dizer que nem sempre experimento isso. Aquele dia foi incomum. O Senhor não apenas falou comigo, mas também revelou qual devia ser a pregação. Tudo de forma clara, nítida, palpável. Começou com um questionamento do Espírito Santo em meu espírito. Qual é o único texto da Escritura Sagrada que contém as perguntas que a irmã Maria ouviu na visão? Eu não deveria pregar as experiências. Quer seja a visão, quer seja o sonho, ou mesmo o momento profético que vivenciei sozinho, tudo foi proporcionado apenas com um propósito: guiar-me à palavra de Deus. Ela define nossa crença e a doutrina a ser seguida. Então abri a Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de João, no lugar em que Jesus fez as mesmas 3 perguntas a Pedro. Li e reli o texto várias vezes, mas não sabia o que procurar nem o que devia encontrar. Didaticamente, como nunca antes, o Espírito Santo me dirigiu a escrever 3 tópicos na folha de papel que estava perto de mim. Ele ditou a mensagem. Eu cheguei a ter algumas experiências parecidas ao longo dos meus anos de ministério pastoral, mas poucas foram tão enfáticas e precisas. A forma contundente como tudo aconteceu escancarou diante de mim a importância do assunto e convenceu-me da responsabilidade de compartilhar tais verdades com sua igreja. Não apenas aquela noite. O conteúdo deste livro não é somente uma palavra de ensino, mas também um chamado profético de alinhamento. Estou certo de que Deus falará ao seu coração. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. O tema da pregação de Jesus, não mais a minha, era o amor para com ele. E tudo partia destas 3 passagens bíblicas. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim,
o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos 15 a 17. Este registro é mais do que uma descrição histórica a ser listada na cronologia do ministério de Cristo ou da vida de Pedro. Paulo afirmou aos cristãos romanos que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Aos irmãos de Corinto, em referência ao registro da história de Israel nas Escrituras, o apóstolo declarou: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Os episódios narrados na Bíblia sempre trazem lições. Devemos procurar quais são, além de buscar como transportá-las do texto à prática, das letras à vida. É assim que o convido a olhar para as perguntas de Jesus, para respostas de Pedro, para o contexto desse encontro. E o que o Senhor me permitiu entender e orientou a pregar é o que passo a compartilhar com você agora. Os 3 tópicos que escrevi à mão naquela folha, obedecendo à nítida voz do Espírito Santo, são: 1. A necessidade de autoavaliação. 2. O amor pode crescer. 3. O amor se expressa em ações. A necessidade de autoavaliação. Por que o Senhor Jesus repetiu a mesma pergunta 3 vezes? Não havia necessidade de perguntar coisa alguma. Após a ressurreição e, consequentemente, glorificação, o atributo divino da onisciência, do qual Jesus se despojara temporariamente, Filipenses 2, versículos 6 e 7, havia sido plenamente restituído, Colossenses 2:9. Nas 2 primeiras respostas, quando utiliza a expressão "O Senhor sabe que eu o amo", Pedro enfatiza o conhecimento de Cristo apenas acerca do amor que o discípulo mantinha para com ele. Depois de questionado pela terceira vez, contudo, o apóstolo declarou: "O Senhor sabe todas as coisas". Aqui Pedro se refere à onisciência de Cristo, ao fato de que nada fugia ao conhecimento dele. Se Cristo sabia todas as coisas, mas ainda assim fez perguntas a Pedro, concluímos que ele o fez não para descobrir a resposta, e sim para conduzir o próprio apóstolo a uma autoavaliação. Penso que a intenção de Cristo era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si mesmo. Assim fazendo, mensurasse tanto a qualidade quanto a intensidade do amor que tinha por Jesus. As 3 perguntas, embora parecidas, não são iguais. Há detalhes que distinguem cada uma delas, e não é certo ignorá-los. Na primeira, Cristo não indaga apenas sobre amá-lo, mas estabelece uma comparação. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? João 21, versículo 15. O ponto principal não era se Pedro amava, mas se ele amava mais do que os outros apóstolos. Por que o mestre perguntaria isso? Será que desejava incitar algum tipo de competição entre os discípulos? É claro que não. Se Cristo os repreendeu quando começaram uma disputa a respeito de quem era o maior, Marcos capítulo 9, versículos 33 e 35, é porque, obviamente, ele não admitia esse tipo de comportamento. A resposta está um pouco atrás na linha do tempo. Antes, Pedro se achava melhor do que os demais apóstolos. Certa vez afirmou: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Marcos capítulo 14, versículo 29. Basicamente, ele declarava que todos os outros discípulos poderiam falhar, mas ele não. Observe outro aspecto importante. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair".
E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Mateus capítulo 26, versículo 20 a 22. Enquanto os demais discípulos de Jesus enxergavam-se como candidatos a traidores do Mestre, a postura de Pedro mantinha-se altiva. Darei a minha vida pelo Senhor. João 13:37. Ele acreditava que amava a Cristo a ponto de morrer por ele. Matthew Henry, 1662 a 1714, em seu clássico Comentário Bíblico, destaca: você me ama mais do que estes me amam? Mais do que qualquer outro dos discípulos me ama? E então a pergunta tem a finalidade de repreendê-lo pela sua vanglória inútil. Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Você ainda pensa da mesma maneira? O apóstolo continuou a entregar a realidade de seu coração. Quando Jesus menciona a existência de um traidor entre os discípulos, Pedro pede a João que pergunte ao Senhor quem cometeria a traição. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. João capítulo 13, versículos 21 a 24. Minha leitura do ocorrido é que Pedro, consciente ou não, dizia a João algo assim: eu confio em mim e em você, mas duvido dos demais. Ele não se via como um candidato a falhar, porque acreditava manter um grande amor por Jesus maior do que de fato era. As infelizes negações de Pedro revelam que é possível estar equivocado a respeito de quanto se ama o Senhor. Acontece comigo, com você, com todos nós. Veja as promessas que Pedro fez. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31. A versão Almeida Revista e Atualizada apresenta uma das frases assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você percebe a mentalidade de Pedro implícita nessa afirmação? Ele se achava fiel ao Senhor mais do que os demais. Estava, no entanto, prestes a descobrir que não era tudo aquilo que pensava ser. Embora o foco esteja em Pedro, note que cada um dos discípulos afirmou que, se fosse preciso, também morreria com Jesus. Eles realmente acreditavam em uma espiritualidade e uma fidelidade que, na realidade, não eram tão relevantes assim. A verdade aparece no momento em que Cristo é preso e todos fogem. Marcos 14:50. Ninguém ficou por perto. Ainda que não tenha abandonado completamente a Jesus, o apóstolo Pedro permaneceu à distância, acompanhando o andamento das coisas, talvez por curiosidade. Manteve uma distância segura para não correr o risco de ser preso juntamente com Jesus. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Marcos capítulo 14, versículo 54. E foi exatamente essa postura temerosa que o levou ao passo seguinte, já predito anteriormente pelo mestre, de negar a Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou.
E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de que vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72. Mateus declara em seu evangelho que Pedro chorou amargamente. Mateus 26, 75. Já Marcos apresenta que ele irrompeu em prantos assim que caiu em si, ou seja, até então, ele estava fora de si. Simão Pedro havia fantasiado amor e fidelidade ao Senhor, além de ter alimentado um sentimento de grandeza. Porém, de repente chegou, e a máscara caiu por terra. Encarando sua própria conduta, descobriu que não era tão forte como imaginava. Tenho uma notícia para dar: o coração engana. Com certeza você já ouviu alguém aconselhar: siga seu coração. Isso é, ao mesmo tempo, verdadeiro e relativo. Se por coração entende-se o espírito do homem, então é possível receber uma direção segura do Espírito Santo, por meio do testemunho interior. Romanos 8,16. Porém, se o uso da palavra coração for referência ao que achamos e sentimos de nós mesmos, aí mora o perigo. Nesse caso, segui-lo pode ser um caminho traiçoeiro. O destino pode ser uma terra de ilusão, onde acreditamos piamente em coisas que não existem. Podemos bater no peito em declaração de amor e lealdade, mas sucumbir à primeira prova. É mais comum do que se imagina. Achar que ama muito, quando o amor é, no mundo real e prático, pequeno e frágil. Fato é que há uma grande distância entre o que achamos que somos e aquilo que somos. É por isso que no Novo Testamento enfatiza muito cuidado para que não nos enganemos a nós mesmos. Na carta aos Romanos, Paulo declarou: Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos capítulo 12, versículo 3. Voltemos à primeira pergunta de Jesus a Pedro. A resposta do apóstolo foi apenas: O Senhor sabe que eu o amo. Não há nenhuma menção de amar mais do que os demais discípulos na resposta dele, mesmo assim tendo sido essa a pergunta de Cristo. Diferentemente do que aconteceu na noite da última ceia, Pedro não anunciou o amor maior do que aquele que o próprio Jesus podia ver. O que mudou? O contexto leva a entender que o apóstolo fez uma autoavaliação sincera. Ele admitiu que não amava tanto assim. Acabara de demonstrar isso ao negar o Messias 3 vezes. E não arriscou fazer uma jura de amor como a da outra vez. Em sua resposta, Pedro simplesmente aceitou que Jesus podia ver o tamanho real do seu amor, melhor do que ele próprio. Veja mais um comentário do eminente pregador inglês Matthew Henry. Na segunda e na terceira vez em que Cristo fez esta pergunta, ele deixou de lado a comparação, mais do que estes, porque Pedro, na sua resposta, modestamente a deixou de lado, não desejando comparar-se aos seus irmãos e muito menos privilegiar-se diante deles. O autoexame é bíblico. Somos orientados a fazê-lo por ocasião da ceia do Senhor. Cada um examine a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Uma avaliação superficial, contudo, não é suficiente para compreender quão falho é o amor humano. E não enxergando tal fragilidade, ficamos impedidos de crescer e atingir maturidade. Devemos examinar nosso coração, mas não sozinhos. Dependemos de ajuda divina. Do contrário, estamos suscetíveis ao engano. Como disse o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. A busca deve ser no sentido de que o Espírito Santo revele a qualidade e a intensidade de nosso amor ao Senhor. Eu já estive neste lugar. Cria que amava a Jesus um tanto além do que amava de verdade.
Recordo-me que, quando ainda adolescente, em um ímpeto de coragem, fiz uma oferta ao Senhor. Estava ajoelhado em gesto de rendição e ninguém havia pedido que eu fizesse nada. Não estava respondendo a nenhum apelo. Naquele momento, então, dispus minha vida a Cristo para ser um mártir pela causa do Evangelho. É claro que não pensei em mentir a Deus. Só falei aquilo porque realmente achava que era verdade. Já adulto e experiente, agora exercendo o ministério pastoral, ouvi o Espírito Santo falar da necessidade de autoavaliação, com foco no alto risco de uma análise inflada e fora da realidade. Não só fui remetido pelo Senhor àquele evento adolescente, mas confrontado a avaliar a condição do meu coração anos depois daquela entrega apaixonada. Procurando olhar com os olhos de Jesus e não os meus, questionei: será que naqueles dias eu amava o Senhor a ponto de dar minha vida? E hoje, amo em tamanha intensidade? A descoberta me entristeceu. Quão distante estava o amor que eu supunha ter do amor que eu realmente nutria. Fiquei abatido e chorei muito. O Espírito Santo, entretanto, conduziu-me a outra verdade. Deus não ajuda o homem a avaliar a si mesmo com o objetivo de apontar que ele está aquém do que deveria, gerando condenação e desânimo. Ele deseja impulsionar e não triturar. Como está escrito, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42:3. Demorei para entender este versículo. Cresci num ambiente predominantemente urbano das grandes cidades de São Paulo. Fui criado na selva de pedra. Aos 20 anos, quando comecei a pastorear, mudei-me para o interior do Paraná. E foi lá, na cidade de Guarapuava, que passei a conhecer o contexto da agricultura. Certo dia, Robert Ferter, um amigo, conduziu-me em um tour por uma fazenda. A ideia era apresentar-me uma nova realidade, até então pouco conhecida por mim. Enquanto executava seu trabalho como engenheiro agrônomo, Robert me explicava tudo o que fazia e como as coisas se davam naquele ambiente de plantio e colheita. Em um dos momentos do passeio, atravessamos de caminhonete uma plantação de trigo ainda verde. Meu amigo parava aqui e acolá para colher amostras e logo depois voltava a avançar. Enquanto seguíamos, eu observava pelo retrovisor o rastro de trigo amassado que ficava pelo chão quando passava o automóvel. Depois de uma meia hora atropelando o trigo, não me contive e perguntei: você faz isso todo dia? Você sempre atropela o trigo por horas seguidas? Diante da confirmação dele, deixei transbordar um pensamento que acusava minha completa ignorância sobre o assunto. Daqui a pouco não haverá mais trigo. Esmagando tudo com a caminhonete, você vai acabar com a plantação. Ele começou a rir e parou o automóvel, pedindo que eu descesse para ver o que ele queria mostrar. Apontou para o rastro de trigo que acabara de ser criado pelas rodas da caminhonete e perguntou: você acha que esse trigo não levanta mais? Tenho certeza que não. Quanto pesa esse veículo que passou por cima dele? Sem zombar da minha ignorância, ele apenas sorriu e mostrou outro rastro atrás de mim. O trigo amassado estava apenas um pouco mais baixo que o restante da plantação, aproximadamente 1 palmo. Ali foi onde eu passei 2 semanas atrás. Minha mente se recusava a acreditar. Então Robert apontou mais um rastro que, por sua vez, era cerca de 2 palmos mais baixo que o trigo intacto. Ele completou: ali foi onde passei semana passada. Tudo dentro de mim queria gritar que era impossível, e minha boca não aguentou. Foi quando Robert se agachou para tocar um dos talos quebrados. Vou mostrar como tornar impossível que o trigo se recupere e se levante. Com o dedo, ele esmagou o lugar exato onde o caule já estava quebrado e voltou a falar: esse não se levanta nunca mais. Na hora veio à minha mente o texto de Isaías: não quebrará o caniço rachado. Isaías 42:3, na versão NVI. Deus estava dizendo que não roubaria daqueles de nós que fomos atropelados pelas circunstâncias e esperança de nos reerguermos. A mensagem, portanto, é sobre restauração. Trata-se do coração do Pai Celestial, que não está esperando para destruir-nos após algum erro. Ele sempre oferece misericórdia e possibilidade de recomeço. O Senhor quer que sigamos por aquilo que ainda não alcançamos
Foi o que Cristo fez com Pedro. Ele sinalizou que o amor poderia crescer. O amor pode crescer. A consciência da pequenez de nosso amor a Cristo não deveria trazer sentimento de culpa, e sim servir de trampolim para um salto de crescimento. O fato de reconhecer a distância do alvo deve levar a uma maior dedicação do atirador, e não o contrário. Lembre-se que, anteriormente, Simão Pedro achava que amava o Senhor a ponto de dar a própria vida por ele, até que, na prática, negou a Jesus. Decepcionado, chorou amargamente. Foi em meio a esse dilema que Cristo, com 3 perguntas, levou o apóstolo a examinar a si mesmo. E Pedro respondeu com sinceridade. Ele admitiu a baixa qualidade de seu amor, sem arriscar prometer o que não cumpriria. É aí que fica interessante. No final da conversa, Jesus prediz o martírio de Pedro. O que antes fora uma promessa vazia, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum negarei, Cristo garante que Pedro, enfim, conseguiria cumprir. Enquanto a falha no amor ficou evidente quando o apóstolo evitou entregar a vida, antes de negar a Cristo do que correr o risco, a conversa com Cristo ressurreto descortinou o futuro. O amor daquele impetuoso discípulo ia crescer, a ponto de extravasar com sangue. Jesus ainda disse que tipo de morte glorificaria a Deus. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. João capítulo 21, versículos 18 e 19. Jesus afirmou que um dia Pedro amaria o Senhor como ele deseja ser amado, com amor pleno, sacrificial. Inclusive, Cristo não poupou detalhes. Disse que o apóstolo estenderia as mãos, ou seja, morreria pela crucificação, um tipo de morte comum nos dias do Império Romano. No clássico O Livro dos Mártires, John Foxe, 1517 a 1587, escreveu: dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Segundo escreveram alguns, Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo, por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. É comum encontrar detalhes sobre o martírio dos discípulos de Cristo em escritos antigos, especialmente naqueles de autoria dos conhecidos pais da Igreja. Um deles, Clemente de Roma, citado por Everett Ferguson em História da Igreja, volume 1, aponta a cidade de Roma como o local onde Pedro foi morto. Dionísio de Corinto também sustentava essa informação, com o acréscimo de que o apóstolo teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. A informação consta no registro apócrifo, Atos de Pedro, no qual Dionísio relata um ministério memorável do apóstolo em Roma, e conclui com a história de sua crucificação de cabeça para baixo por vontade própria, um estilo de execução também mencionado por Orígenes. Independentemente de serem precisos ou não os detalhes da crucificação de Pedro, sabemos que ela aconteceu. O próprio Cristo a predisse, e a profecia consolou os discípulos arrependidos, mostrando-lhe que o amor sacrificial, em falta no início, estaria presente no fim. A conclusão é objetiva. O amor pode crescer. A matéria aqui é intensidade. Sim, existem intensidades distintas de amor. E isso se aplica à devoção do homem a Deus, que pode começar pequena, crescer e terminar gigante. Penso que essa distinção dos níveis de amor também possa ser vista em um jogo de palavras que encontramos no original grego, mas não se percebe na tradução para a maioria das línguas, inclusive o português. A língua original em que o Novo Testamento foi escrito usava palavras diferentes para amor, com conotações igualmente distintas. Por exemplo, se a referência fosse a um amor familiar, a palavra grega seria storge. Se físico, retratando o ato sexual, eros. 2 outros termos foram utilizados especificamente no diálogo entre Jesus e Pedro, agapau e filéu.
Ambos significam amor, mas em intensidades diferentes. Enquanto o filéu indica apenas amor, agapau, amor eterno. Aquele apresenta a ideia de gostar e o outro a de gostar muito. Acho interessante Jesus ter escolhido essas palavras. Vamos aplicá-las ao texto bíblico e encontraremos luz. Na primeira pergunta, você me ama mais do que estes outros me amam? O verbo é agapau. Pedro responde com filéu. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Parece-me que Jesus pergunta sobre uma intensidade maior de amor. E o apóstolo responde, ainda que positivamente, fazendo menção a uma intensidade menor. Na segunda pergunta, a história se repete. Jesus lança agapau. Pedro retorna com filéu. Talvez fosse uma maneira de dizer, amar eu amo, mas não é isso tudo. Não é na intensidade que o Senhor está perguntando. Nem é um amor tão grande quanto aquele que eu achei que tinha quando prometi morrer por você. Então vem a terceira pergunta, que produziu uma reação emocional em Pedro. A Bíblia declara que o apóstolo ficou triste por ter perguntado pela terceira vez, João 21:17. Como não conseguiu levar Pedro à dimensão de amor de sua pergunta, Jesus desce ao nível da resposta. Você me filéu? Então Pedro respondeu, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o filéu. Seria esse o porquê de a terceira pergunta ter entristecido o apóstolo? Como se Jesus tivesse perguntado, esse é o nível de amor que você tem por mim? Imagino que, em outras palavras, a resposta daquele futuro grande líder da igreja teria sido mais ou menos o seguinte, o meu amor não vai além disso. Não há como enganá-lo. E eu também não quero enganar a mim mesmo de novo. Todas as respostas de Pedro foram, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. A beleza da conversa, no entanto, está no fato de que, ainda assim, o mestre conclui exaltando o martírio do seu discípulo. Mesmo tendo ouvido uma promessa furada lá atrás e uma sequência de gosto em vez de amo, Jesus não coloca um ponto final, apenas vira a página. Mas o velho Pedro teria uma segunda chance, passaria para um segundo teste e seria aprovado. Russell Norman Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, diferente de outros comentaristas, argumenta de modo contrário à ideia de que o jogo de palavras aborda níveis distintos de amor. Ele aponta que a alternativa de palavras seja apenas uma questão de estilo literário, citando o mesmo emprego em outros lugares no Novo Testamento, nos quais não havia a menor intenção de distinguir a intensidade do sentimento. Porém, não baseio a interpretação de que há níveis de amor apenas nas possibilidades da tradução da palavra amor na conversa de Jesus com Pedro. Se de fato esse argumento sozinho não é suficiente para tal sustentação de ideia, ainda assim é evidente que Cristo tratava da possibilidade de o amor crescer. Durante muito tempo achei que Jesus fizera as 3 perguntas a Simão Pedro apenas com o propósito de dar-lhe a chance de consertar as coisas. 3 afirmações de amor por 3 negações. No entanto, ao considerar o todo, percebi que o Senhor não queria acusá-lo, nem o desanimar naquele momento de autoavaliação induzida, além de levar o apóstolo à conclusão de que mantinha menos amor do que deveria. O Senhor fez isso com o objetivo central, inspirá-lo a crer que um dia seu amor por Cristo alcançaria maturidade. É importante lembrar que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele vê potencial de sucesso quando somente enxergamos falhas. Ele vê futuro quando nos prendemos ao passado. Quando falhamos em demonstrar-lhe amor, ele diz, eu sei que você ainda vai chegar lá. Assim como Pedro teve a chama da esperança reacesa, igualmente podemos tê-la reavivada. Se hoje nosso coração não manifesta amor em intensidade e qualidade devidas a Cristo, ainda assim podemos seguir adiante. É possível crescer em amor. Decida fazê-lo evoluir. Tire os olhos à largada e contemple o que Cristo vê no fim. Mais que palavras. O terceiro princípio implícito no episódio em que Jesus entrevista a Pedro é que amor verdadeiro não se limita a palavras, mas também se expressa em ações. O apóstolo João escreveu, ora, se alguém possui recursos deste mundo
e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Falar é fácil. Devemos, porém, ir além da declaração verbal e adentrar à prática, demonstrando por meio de atitudes aquilo que professamos. Amor não é sentimento, é ação. Nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras e não somente no que diz respeito ao amor ao próximo, mas principalmente no amor ao Senhor. Nem falar nem cantar são suficientes. O próprio Senhor Jesus, citando as Escrituras, protestou: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. De nada adianta ter uma declaração de amor nos lábios, mas desarmonia no íntimo. Um coração distante anula qualquer confissão. O amor deve ser expresso por meio de ações. Há outro elemento a destacar. Após cada resposta do apóstolo, houve uma solicitação específica do mestre: apacente as minhas ovelhas. Por quê? Porque quem ama trabalha. É como se Cristo afirmasse: se você me ama, precisa ir além de mera declaração verbal. Demonstre-o na prática. Destrinchando um pouco mais o falar de Jesus, podemos imaginar um discurso assim: se você me ama, ame os que eu amo e faça algo por eles. Assim também estará fazendo algo por mim. Matthew Henry apresenta um pensamento semelhante. Antes que Cristo confiasse suas ovelhas aos cuidados de Pedro, ele lhe perguntou: amas-me? Cristo tem uma consideração tão carinhosa pelo seu rebanho que não o confiará a ninguém, exceto àqueles que o amam, e portanto irão amar a todos os que são seus, por sua causa. Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca irão verdadeiramente amar as almas dos homens, nem se preocuparão naturalmente com sua condição como deveriam. Nem irá amar seu trabalho àquele ministro que não ama seu mestre. Nada, exceto o amor de Cristo, irá constranger os ministros a prosseguirem alegremente em meio às dificuldades e aos desencorajamentos que certamente encontrarão no seu trabalho. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 13 e 14. Mas este amor tornará fácil o seu trabalho, e eles se dedicarão seriamente a ele. Quem ama age em conformidade, manifestando o amor com ações de louvor, de gratidão, de serviço e muito mais. Expressões de amor ao Senhor não são liberadas exclusivamente em canções de adoração, mas também, e principalmente, por meio de trabalho. Sim, aquilo que você faz declara amor. O exercício do ministério é uma manifestação de amor ao Senhor Jesus Cristo. Não é razoável inúmeros crentes nunca se colocarem à disposição para trabalhar pela obra de Deus enquanto afirmam amá-lo. Infelizmente, em contraste a uma cultura vivida e admirada no passado, hoje não se absorve bem o conceito de servir. Embora o desejo de ser servido esteja em alta. Calma, não se trata de contradição deste autor. Explico. Eu sei, e ressaltei até aqui, que o serviço não é mais importante do que estar com o Senhor e desfrutar de sua presença. Marta que o diga, Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. A questão é: não é mais importante, mas não deixa de ser importante. Serviço não substitui relacionamento, mas é sim uma maneira de demonstrar amor. E vale mais do que recitar, cantar, tagarelar, discursar bonito. Você está engajado na obra do Senhor? Não falo de ministério em tempo integral, mas de cristianismo em tempo integral. Você procura levar almas a Cristo? Você ajuda a cuidar delas de alguma forma? Você participa de algum ministério em sua igreja? Você procura servir, ainda que nas coisas aparentemente mais simples? A igreja jamais cumprirá a grande comissão se não for mobilizada ao trabalho. A antiga ideia de um pequeno clero trabalhando em prol de leigos precisa ser definitivamente banida.
Todos são convocados a arregaçar as mangas. Jesus morreu para transformar-nos em ministros, em sacerdotes. É o que a Bíblia diz. Isso não é para alguns, mas para todos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Examine sua própria vida. Procure expressões de amor em forma de serviço, de ministério. Se não encontrar nada, é indispensável que haja mudança. São duas possibilidades. Ou seu amor por Jesus ainda não é tão intenso e precisa crescer, ou você ainda não aprendeu a expressá-lo corretamente em ações e trabalho por ele. Em qualquer dos casos, ajustes são necessários.